Tudo bem, Wesley? Boa tarde. Um prazer é todo meu estar aqui falando diretamente com a cidade do Marechal da Música Sertaneja, o nosso querido Geraldo Meirelles. Foi tão bom pesquisar um pouquinho da vida dele sobretudo, eu queria ter conhecido ele, né, para tomar aquele cafezinho, aquela cachaçinha na beira de um fogão a lenha, que era como ele gostava, né, que era esse tipo de cultura de viola, Eu tenho uma casinha no sul de Minas, eu entendo bem esse espírito dele e dá valor a esse povo da terra, a esse tipo de cultura brasileira que tanto nos afaga o coração, né? Então, eu queria mandar aqui um salve para o nosso Geraldo Meirelles, onde quer que ele esteja, vai completar 10 anos da morte dele, né? E lamento muito só durante a pesquisa da vida dele ter pouco registro, né? Tem algumas coisas no YouTube, alguns vídeos, matérias assim, mas ele foi um homem, né, da rádio, um homem que trabalhou em tantas emissoras diferentes também, de TV, queria ter tido acesso a mais material dele. Apesar de ter alguma coisa assim que a gente, né, fica conhecendo um pouquinho melhor o nosso Geraldo. Você citou aí um pouquinho da vida dele, né? E como foi interpretá-lo nessa série? Cara, foi um desafio, né? Sempre que você faz um personagem concreto, né, que viveu, você vai estar sempre sujeito a comparações, mas também pelo fato do Geraldo não ser muito conhecido fisicamente, a voz dele, né, e a importância dele dentro do meio da música sertaneja. Eu me senti mais livre também para poder brincar e não estar... Lógico, eu me inspirei em muitas coisas, principalmente na embocadura dele, né, no jeito de falar, que é muito gostoso, que o radialista tem, né, que ele era muito preocupado com isso. Inclusive, uma das primeiras coisas que ele faz com os meninos, né, os irmãos Lima, lá, que virariam a ser os Chitãozinho e Chororó, é melhorar a dicção deles, mandar eles fazer exercício com lápis na boca. E, sobretudo, assim, porque ele está muito ligado ao início da carreira, né, dos dois. Ele descobre os dois ainda... Ele nem descobre, né? O pai dos meninos vai lá, né, no escritório do Geraldo. O Geraldo, nessa época, tinha não só a rádio, mas ele tinha uma caravana, né, onde ele viajava com vários espetáculos, num show não só de música sertaneja, mas de apresentação, de teatro, de humor. Então, eles queriam muito que ele ser selecionado para ir nessa caravana, que é a primeira grande experiência, uma primeira grande aventura do José e do Durval. Então, esses meninos e esse sonho que toda criança tem, ou que todo pai tem em relação aos seus filhos talentosos, né, é muito mágico, assim. Então, assim, esse momento da série, da história, né, e os dois atores que fazem os meninos, vocês vão ficar apaixonados. São duas preciosidades. Um vem do interior de Pernambuco, de Petrolina, e o outro vem do interior de São Paulo, de Palmital. Dois amores de criança, com famílias muito juntas, assim, muito amorosas e muito talentosos. Você entendeu, né? Compreendeu a importância do Geraldo Meirelles para a música sertaneja, né? Não só Chitãozinho e Chororó, mas outras duplas e outros cantores foram descobertos por ele, né? Ele que foi quem lançou, né? Principalmente dando oportunidade nos programas de televisão, né? Na época, na Rede Record e tudo mais, né? Você pode perceber o tamanho que ele tem aí na música sertaneja? É só você perguntar para qualquer músico, né, de country music, de música sertaneja, quem foi Geraldo Meirelles, né? Todos têm uma admiração enorme. Se hoje a música sertaneja talvez seja a música mais ouvida e mais tocada no Brasil, isso teve um início, e esse início, quem abriu essa portinha, essa janelinha, foi o Geraldo Meirelles, né? Porque existia um preconceito muito grande, inclusive o nome, né, caipira, música caipira, é uma coisa meio pejorativa, uma coisa que não era para ser levado muito a sério, uma coisa de gente que fala errado, de gente simples, inocente. E ele, pelo contrário, ele estendeu um tapete vermelho e fez isso, né? Puxou as pessoas para perto do fogão a lenha dele, né? Mais do que empurrar as pessoas para dentro, empurrar esses artistas para dentro da casa das pessoas, ele fez o contrário, né? Ele convidou o público brasileiro a sentar perto desse fogão a lenha para ouvir essas vozes
essa cultura, essa música que embala o Brasil. E ele foi quem deu o nome, né, Chitãozinho e Chororó para a dupla também, né? Impôs, né? Porque os meninos já eram meio adolescentes e não gostavam muito, não. Estavam doidos para fazer uma coisa mais moderna. O pai deu o nome de Irmãos Lima, e os meninos foram tocando assim desde pequeno. Ele de primeira vez falou, não, comercialmente esse nome é horrível, vamos trocar também esse repertório. E aí ele tinha música, né? Que tinha o Chitão e o Chororó, que era inclusive do cunhado dele, né? E aí ele batiza a dupla. Eles não queriam de jeito nenhum, mas ele anuncia no primeiro show deles ao vivo, ele anuncia eles como Chitãozinho e Chororó, e não tinha mais como andar para trás. E eles nunca imaginariam o sucesso desse nome, né? Até para isso o Geraldo tinha tino. Como é que você viu na série? Ele era um cara mais paizão do Chitãozinho e Chororó ou um cara mais firme, né, direcionador? Como é que era essa relação entre eles? Eu fiz um cara mais firme, no sentido de que ele não queria que as crianças fossem na caravana, porque é muita responsabilidade, né? Porque os pais não vão juntos. Então, você passa a ser o pai de ocasião ali, né? Então, ele queria as coisas muito corretas e, inclusive, dentro da história da série, algumas coisas foram adaptadas, mas tudo tem a ver com o que aconteceu. Quando eles começam a se enamorar pelos violões elétricos, o Geraldo fica bravo, porque ele era muito tradicionalista, né? Que ele queria manter só o violão e a voz ali, sem aquela amplificação toda. Mas como eles viajavam juntos com a Jovem Guarda, com rock and roll e tal, os meninos acabam sendo seduzidos por isso e passam por cima dele, da autoridade dele, ele fica bravo, ameaça devolver os meninos e tudo, mas acaba sendo convencido pelo talento, porque quando os meninos amplificam o violão, que a música chega com potência para todo mundo, vira um sucesso estrondoso, aí ele tem que dar o braço a torcer, né? Agora, você já veio a Casa Branca? Teve alguma gravação por aqui também? Porque o Chitãozinho e Chororó também viviam aqui na casa dele. Não, infelizmente não. A gente concentrou tudo muito ali perto de Jaguariúna, Campinas. perto de Campinas, por uma questão logística mesmo, né? Porque como quase toda a produção vem de São Paulo, então a gente filmar é um negócio que envolve muita gente, né? São quase 200 profissionais envolvidos, e caminhões, e carros, e sendo uma de época ainda, né? Porque eu estou falando assim, as minhas cenas todas com eles, eu estou falando de 50 anos atrás, né? Eles estão fazendo 50 anos de carreira, então estou falando ali, início dos anos 70, né? Então você tem que ter carro de época, roupa de época, é uma quantidade enorme de figurantes, a própria caravana, que era um caminhão de época, um ônibus de época, e os shows e toda essa estrutura. Augusto, obrigado por essa entrevista. E a série eu sei que está linda, todo mundo já está na expectativa aqui na cidade para acompanhar. Eu tenho certeza que vão gostar muito de ver você como o Marechal da música sertaneja. Inclusive a família do Marechal, que também a gente vai conversar e tenho certeza que vão gostar bastante, viu? Obrigado. Só dar uma ficha rápida aqui, a série é dirigida pelo Hugo Prata, tem um elenco enorme, vasto, mas o José e Durval, quando crianças, são interpretados pelo Pedro Tiroli e pelo Pedro, é um outro Pedro também, eu falo, era Duas Pedradas, já eu lembro o sobrenome dele, e o José e Durval mais velhos pelos irmãos Cima, né? O Rodrigo Simas e o Felipe Simas, que são irmãos na vida real também, estão muito bem, estão arrebentando, e ainda um elenco assim incrível, Marco Rica e a Andréia Deinha, nossa Andréia Horta, fazem os pais dele, que são os personagens maravilhosos também. Tem muita gente bacana mesmo, vocês vão curtir demais.